Olá pessoal, hoje é quarta-feira, dia 10 de dezembro, agora são 2 horas e 51 minutos da manhã. E eu estou falando aqui de Brasília, nós estamos ainda em votação. Como as pessoas que me acompanham aqui no meu Instagram devem ter visto um vídeo que eu gravei hoje dizendo que logo pela manhã tivemos uma reunião com a oposição e tivemos depois logo uma reunião de lideranças aqui do parlamento e chegou-se ao consenso que nessa noite nós votaríamos a lei da regressão de pena, né? Chamada de lei da dosimetria, que para nós não era o essencial. O essencial para nós, ou o especial, o melhor seria a lei da anistia. E é claro que por meses aí a fio nós lutamos tentando que a lei da anistia plena e restrita fosse votada, porque aí todas as pessoas envolvidas nessa história muito mal contada pelo povo do outro lado, porque criam narrativas a respeito de um possível, de um talvez, de um tal golpe. O crime chamado de crime impossível, né? Como é que meia dúzia de pessoas podem dar um golpe de Estado numa nação com mais de 220 milhões de pessoas, sem apoio do exército, sem um tanque de guerra na rua, sem apoio internacional? Então é a tese do crime impossível, mas foi por causa desse tal crime impossível que o STF brasileiro condenou, debaixo de muita crueldade e tortura, milhares de cidadãos brasileiros. No dia 8 de janeiro de 2023, aquele dia que vai entrar para a história, já entrou, né? No dia da revolta, o dia onde o povo brasileiro se sentiu vilipendiado, desrespeitado. Por quê? Porque todo mundo sabia que haviam dois candidatos, Lula e Bolsonaro. Bolsonaro, com todas as dificuldades do mundo, enfrentando o sistema, enfrentando o judiciário. Lembre você que o Tribunal Superior Eleitoral não deixava, por exemplo, o presidente Bolsonaro falar nos seus discursos que o Lula era a favor do aborto. Não deixava que fosse veiculado as imagens do presidente Bolsonaro nas grandes manifestações de 7 de setembro, ou mesmo na visita dele à rainha Elizabeth lá na Inglaterra, momentos que marcaram o mundo, onde as pessoas puderam ver o carinho que as pessoas tinham pelo presidente Bolsonaro. Pois bem, por conta daquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro, repito, de maneira extremamente cruel, deixa eu relembrar você de alguns fatos, alguns comandantes militares aqui do Distrito Federal colocaram os patriotas, os manifestantes dentro de ônibus, dizendo que ia levar eles para um outro lugar, e de repente levaram eles presos. Tem até a imagem de um militar desse debochando, dizendo: eu enganei esse pessoal. Foi debaixo de muita crueldade. Crueldade que chegou no limite quando o Clezão, um patriota, morreu sob a tutela do Estado. Clezão morreu dentro da prisão. Ele tinha comorbidades, tinha enfermidades. O advogado dele fez várias petições, fez petições à PGR, mas o ministro Alexandre de Moraes não deixou que o Clezão fosse tratado de outra forma, fosse tratado dentro da sua saúde como era necessário. O Clezão veio a óbito. Nós temos outros patriotas que morreram com tornozeleira eletrônica nas suas pernas, que morreram com a pecha de serem criminosos. Aí fala-se abolição violenta do Estado de Direito, como se fosse a primeira vez que Brasília, os três poderes, fossem atacados por manifestantes mais exaltados. Aconteceu com Michel Temer, aconteceu com Dilma. Eu me lembro quando tentaram incendiar aqui o Itamaraty. Eu me lembro quando o MST invadiu o STF e deixou 42 policiais machucados, alguns em estado grave, inclusive. Outras vezes, os índios invadiram o parlamento brasileiro e assim sucessivamente. Tivemos os Black Blocs em São Paulo, vocês devem lembrar disso tudo, queimaram, vilipendiaram, destruíram o patrimônio público, e nenhuma dessas pessoas anteriormente foi sequer mencionada em processo. Foram sequer condenados a fazer um trabalho aí pela sociedade, um serviço público. Mas os patriotas do dia 8 de janeiro receberam penas duríssimas, que chegaram a 17 anos. Olha o caso da Débora do Batom, 14 anos de prisão
por ter escrito com um batom lá na estátua. Perdeu, mané. A frase dita pelo ministro Barroso, que sabe-se Deus o motivo, deixou a Suprema Corte, há quem diga que ele anda meio depressivo, e a imprensa disse essa semana que o Lula nem quer falar com ele, porque não está atendendo o ministro Barroso. Pois bem, é uma série de situações que nos levaram a esse momento que chegamos aqui hoje, na votação dessa lei, que é a Lei 2162 de 2023, projeto de lei do Bispo Crivella, que é um grande amigo, é um ser que tem um coração humano, tem um amor pela humanidade. E o relator foi o Paulinho da Força, que pegou o projeto do Crivella e desfigurou e transformou no projeto que o judiciário queria, que é o tal da dosimetria. Nós queríamos a anistia plena, geral e restrita. Mas o que nos foi dado foi a única opção: diminuir a pena daqueles que estão presos, e aí eles deixam a prisão e vão para casa. Esperamos a ordem do nosso grande líder, Jair Messias Bolsonaro. E eu fico até emocionado de falar, pessoal, porque foi o presidente Bolsonaro que disse, em alto e bom som, para o Flávio, que agora é o candidato a presidente da República do Brasil, e o Flávio trouxe a todos nós dizendo assim: o meu pai abriu mão das nossas brigas aqui por uma anistia plena, geral e restrita, que o alcançaria, pensando na família desses patriotas que há 2 anos estão atrás das grades. Então meu pai diz, já que nós só temos 2 dias nessa semana, hoje e amanhã, aqui no Parlamento Brasileiro, e a semana que vem, porque depois disso entramos em recesso parlamentar, não haveria mais condição de votar nada na casa, o presidente Jair Messias Bolsonaro abriu mão de uma briga mais intensa por uma anistia plena, geral e restrita, para que os patriotas presos dia 8 de janeiro pudessem passar o Natal na sua casa e o final de ano ao lado das suas famílias. Bolsonaro mostra ser um grande líder, mostra ser é o líder que eu sigo, é o meu exemplo como política, é o meu capitão. Sou leal ao presidente Bolsonaro. E por isso sigo as ordens dele, porque ele tem uma visão mais ampla da política do que todos nós juntos. Afinal de contas, ele sentou na cadeira mais poderosa do nosso país. Agora, nós votamos, e agora há pouco nós votamos o mérito do projeto, foi aprovado por 291 votos a favor e 146 votos contra. Deixa eu falar desses 146 votos contrários. 146 votos dados pela esquerda contra a dosimetria, contra a regressão de penas para esses patriotas que ficaram presos, pessoas que nunca haviam pisado nenhuma prisão, pessoas que nunca mataram ninguém, pessoas que nunca traficaram drogas, pessoas que estavam ali vendendo cachorro-quente, vendendo pipoca, vendendo algodão doce. Essas pessoas tiveram o repúdio, palavras extremamente duras que vieram do PT, PSOL, PCdoB, PSB, partidos de extrema esquerda. Dói nos ouvidos e no coração ouvir o que eles falaram dessas pessoas que estão presas ali. Esses mesmos 146 votos da esquerda que imploraram por anistia no passado. E sabe do que foram anistiados eles? Foram anistiados de terem sequestrado pessoas, de terem assassinaram pessoas. E depois de um chororô grande para pacificar o país, então deu-se anistia a todos eles. E esses que receberam anistia lá atrás, porque sequestraram pessoas, porque queriam implantar um regime comunista no nosso Brasil, que queriam implantar o regime, a ditadura do proletariado aqui no Brasil, pessoas que sequestraram embaixadores, pessoas que mataram soldados, tem aí o soldado Cosel que foi morto por uma bomba. Essas pessoas imploraram por anistia e receberam ela. E esses que receberam perdão não querem dar perdão a essas pessoas que estão, a grande maioria, 90% deles presos injustamente. Tem alguns lá que vilipendiaram o patrimônio. Eu não sou a favor de passar a mão na cabeça de quem comete crime, mas crimes que deveriam ser pautados de outra forma. Essas pessoas não tiveram julgamento justo,
porque não são políticos como eu que tem que ser julgado aqui no STF. Essas pessoas foram presas no dia 8 de janeiro, são cidadãos comuns, deveriam ter passado por todo o sistema democrático de direito que nós temos. E como é o sistema de direito do Brasil? As pessoas têm direito a procurar na primeira instância, segunda instância, terceira instância, e então chegarem aqui no STF. Mas deles foi tirado esse direito. Então, eu fico aqui extremamente angustiado e fico revoltado em saber que a esquerda, escutar um discurso de um Lindenberg Farias, escutar um discurso da Maria do Rosário, de Érica Cocai, escutar um discurso desse pessoal de maneira tão violenta. Eu vi deputados como a deputada Duda Salabert, lá de Minas Gerais, sabe, de uma maneira tão agressiva. E você percebe que é por puro revanchismo, é por mágoa de algo que aconteceu há 50, 60 anos atrás. Eles carregam dentro deles o ódio. Eles lutaram por anistia deles e receberam, e agora estão negando anistia para senhoras de 70 anos. Negando anistia para pessoas que nunca pisaram em uma prisão, pessoas que estavam revoltadas com o seu país, pessoas que naquele momento se viram acuadas e lutaram, como eles também lutam. Negar o perdão a essas pessoas é de uma crueldade sem tamanho. Mas, graças a Deus, faltam agora mais 3 destaques, nós estamos terminando de votar, e com certeza o texto que nos foi proposto, que não é o perfeito, mas é o que nós temos. O único texto que o Centrão resolveu dizer, se colocar ele a gente vota junto com vocês, senão a gente não conseguiria votar. Tá aí, a esquerda tem 146 votos, nós do PL e a oposição dos outros partidos temos 130 e poucos votos. Sem o apoio do centro a gente não conseguiria aprovar. E o centro disse, a gente só vota se o projeto for o do Paulinho da Força e se não tiver nenhuma modificação nele. Então ficamos com a faca aqui no pescoço, era o que tínhamos. O presidente Bolsonaro nos deu a direção, disse, não, eu me sacrifico para que os patriotas do dia 8 de janeiro possam passar o Natal em casa e o Ano Novo também. Pois é, pessoal, termino aqui dizendo para vocês que essa foi a nossa luta de hoje. Agora são 3 horas e 3 minutos da manhã de quarta-feira. Que Deus abençoe vocês, se você puder depois compartilhar esse vídeo, porque vai sair muita especulação na imprensa amanhã, porque a imprensa também está revoltada, porque a imprensa vendeu a narrativa do golpe. Repito, como eu disse no início desse vídeo, o crime impossível, a tese do crime impossível. Meia dúzia de pessoas não conseguiriam dar um golpe de Estado numa nação de 220 milhões de habitantes, ainda mais sem usar nenhum tipo de arma de fogo, sem apoio do exército, sem apoio de movimentos internacionais. Então é a tese do crime impossível. Pegaram essas pessoas para Cristo, queriam pegar o presidente Bolsonaro, como ele já está preso, Alexandre de Moraes fez isso. Alexandre de Moraes testou o coração do povo brasileiro, né, da direita. Primeiro ele prendeu o presidente Bolsonaro com uma tornozeleira eletrônica. Ele viu que o povo ficou quieto. Daqui a pouco ele prendeu o presidente Bolsonaro dentro da casa dele. E o povo também ficou quieto. Aí então ele prendeu o presidente Bolsonaro preventivamente, ou seja, vai, mas pode sair a qualquer momento. E o povo ficou quieto. Aí então ele prendeu o presidente Bolsonaro definitivamente. Só explicando que com a votação desse projeto hoje, do 2162, a pena do presidente Bolsonaro, que era de 27 anos, cai para 20 anos e poucos meses. Com os regimes de progressão, vão dar 2 anos e 7 meses que ele vai ter que pagar preso. Ele já está vários meses preso, então com certeza esses meses vão diminuir. Pessoal, o resumo da ópera. Eles querem o presidente Bolsonaro fora da campanha de 2026. Não apenas não querem ele como candidato, mas também não querem o presidente Bolsonaro como alguém que indique candidatos. Mas alguma coisa vai acontecer, eu tenho certeza. Eu não desisto do Brasil e eu acredito que você que está me assistindo aqui agora também não. Obrigado a essas centenas de pessoas que ficaram comigo aqui até agora. 3 horas da manhã, seus corujões têm que dormir, tá? Pode continuar acompanhando a TV Câmara. Estamos fazendo aqui o que é possível, tá? Não é o que a gente queria, mas é o que nós temos para o momento, tá bom? Deus abençoe vocês e graças a Deus, pelo menos os nossos compatriotas que estão presos vão poder passar o Natal na sua casa. O projeto vai seguir para o Senado deve votar lá também em regime de urgência, deve ir para a sanção. Não sei se o presidente Lula vai fazer, se vai sancionar ou não, mas o que ele fizer lá, se ele vetar lá, a gente derruba aqui no Congresso Nacional de novo.
eu sei de uma coisa, precisamos acreditar no Brasil, e quem está me assistindo deve entender como a esquerda é cruel. Eles não têm piedade. Eles que foram anistiados querem que os nossos irmãos morram presos. É assim que funciona o pensamento de um esquerdista. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. Boa noite a todos vocês. Boa noite não, bom dia. Um abraço.